Boa noite a todos. Está dando para ouvir bem aí todos? Qualquer coisa vocês podem fazer sinal para a gente levar um pouco a voz, tá ok? Que a luz do Cristo Jesus nos inspire, ilumine, possa abrir nossas mentes e corações a mensagem que a casa traz para a nossa reflexão de hoje e que nós, de nossa parte, busquemos colocar em prática em nossa vida, no nosso dia a dia, os ensinos que o Mestre Jesus aqui nos tem passado. Lembrando sempre a fala de Emmanuel, que a casa espírita é para nós uma escola, uma universidade, onde nós buscamos os ensinos do Mestre, aprendendo o seu Evangelho. É também uma oficina de trabalho, onde possamos buscar nos colocarmos a serviço, à disposição. E é também um hospital para as nossas almas, onde aqui, através dos passes benéficos, curadores, recebemos esses fluidos benéficos da espiritualidade que possam nos ajudar a curar as mazelas da nossa alma. E, é claro, conforme a gente sempre sendo uma escola, traz para nós os ensinos do Mestre Jesus, do seu Evangelho de amor. O tema que a casa traz para a nossa reflexão de hoje, que inclusive é sugerido por vocês, conforme foi dito há pouco, é a vivência da prova da riqueza sem apego aos bens materiais. Conforme o próprio título já diz, vivência da prova da riqueza. Nós estamos vivendo num mundo de expiações e provas. Que provas são essas? A vida é para nós aqui uma escola, uma universidade, conforme também salienta Emmanuel. E nós estamos nessa escola de aprendizado, buscando os ensinamentos, os aprendizados, que possam melhor ir nos conduzindo nessa existência, nessa encarnação, cujo objetivo, conforme os Espíritos retratam a Kardec, é exatamente o nosso aprimoramento espiritual, o nosso crescimento espiritual. E assim como um aluno faz as provas, o vestibular, estão aí os nossos jovens hoje passando por essa prova, para provar que aprendeu aquele ensino e podem seguir para a fase seguinte, nós também somos constantemente provados nos aprendizados que vamos recebendo para ver se estamos aptos a continuar para outras matérias ou se vão, como os alunos repetentes, repetir o aprendizado ou repetir a encarnação naquele item que precisamos aprender, E um desses itens, pelo que vai passando, uma dessas provas é a riqueza. Vejamos o que nos traz o Livro dos Espíritos, na questão 814. O título desses textos é Prova da Riqueza e da Miséria. Kardec pergunta aos Espíritos: por que Deus deu a uns as riquezas e o poder, e a outros a miséria? É uma questão muito interessante para nós amadurecermos, A resposta dos Espíritos: para os provar. Deus nos dá essas provas exatamente para nos provar, cada um de maneira diferente. Aliás, o sabeis, essas provas foram os próprios Espíritos que as escolheram. Fomos nós que escolhemos as provas sobre as quais estamos passando. E, continuam eles, frequentemente nelas sucumbem. Ou seja, muitas das vezes é comum nós dizermos: eu não pedi para nascer, principalmente nossos jovens, adolescentes, ainda um pouco revoltados, sem entender o verdadeiro sentido da vida. Eu não pedi para nascer, não pedi para nascer nesse lar, nessa família. Pedimos, sim, e alguns mentores ainda brincam, imploramos aos nossos mentores. Tempos atrás eu ouvi numa palestra, me perdoe, mas não lembro o nome do palestrante, algo mais ou menos assim: lá no plano espiritual, desencarnado, naturalmente, nós temos acesso a todas as nossas falhas, nossos vícios, nossas imperfeições, nossos erros do passado. Então, conscientes disso, queremos reencarnar e matar a fatura toda de uma vez. Então eu vou lá, faço uma lista, apresento para o meu mentor:
quero passar por essas provas, essas expiações, vamos supor, 500 itens. Aí meu mentor dá uma olhada, Brás, eu vou pôr aqui 10% disso para você, 50%. Oh, mas que é isso, mentor? Quero logo resolver isso, matar a fatura. 50% e vamos para o plano departamento de reencarnação. Aí vamos nós lá com o nosso mentor do departamento de reencarnação, apresentar nosso plano, nosso projeto. Eles dão uma olhada, coçam o queijo e falam, olha, dessas 50 eu vou colocar 20% para você, 10. Mas só 10, eu quero liquidar para 10, olhe lá. É bastante. Bom, aí a gente reencarna. Quando nós estamos na segunda, ou às vezes nem chegamos na terceira, já estamos reclamando, queremos entregar os pontos. Por quê? Porque lá no mundo espiritual, o espírito tem consciência de suas faltas e ele quer melhorar. Então, faz a escolha e os nossos mentores nos auxiliam. É importante lembrar que quando nós, espírito, não estamos em condições morais, espirituais, de fazer essa escolha, nossos mentores fazem por nós. E assinam embaixo, são como nossos avalistas. E como mentores vamos acompanhar na nossa encarnação, sempre nos dando sugestões, conselhos. À noite, quando nos desdobramos, temos a oportunidade de nos encontrarmos com eles, e eles nos orientam, nos dão força, nos dão ânimo, coragem para continuar a jornada. Mas lembrando, e aqui os espíritos afirmam isso a Kardec, essas provas somos nós mesmos que escolhemos. Mas por que fala constantemente sucumbir a essas provas? É porque quando chegamos aqui, o mundo aqui de encarnado, ele tem muito atrativo, muita tentação para nos desviar desse caminho. E se nós não tivermos um propósito firme, firme mesmo, e estar buscando constantemente, estarmos em oração, estarmos aqui buscando aprendizado, crescimento, aqui enquanto recebemos instrução, todos nós estamos recebendo passes dos mentores que aqui estão, dentro daquilo que cada um de nós precisa. É o que Jesus disse, buscais e achareis. Então, se estamos buscando sintonia com os bons espíritos, com nossos mentores, eles retornam isso para nós. Isso é da lei da vida. É aquilo que João colocou. A cada um é dado segundo as suas obras. Ou seja, de acordo com como agirmos, nós somos auxiliados. E de acordo com o que os espíritos respondem a Kardec, se podem os espíritos influírem em nossas vidas, eles respondem que muito mais do que imaginamos, normalmente eles nos dirigem. Ora, se dirigimos nossos pensamentos ao bem, se buscamos estar em boa sintonia, fazendo boas ações, nós somos auxiliados e dirigidos por esses bons espíritos que nos amparam nessa jornada, do objetivo da nossa encarnação. A questão 815, qual das duas provas é a mais terrível para o homem? A da infelicidade ou da miséria, né? Ou a da fortuna? Os espíritos respondem, tanto uma quanto a outra o são, todas são difíceis. A miséria provoca o murmúrio contra a providência, e a riqueza leva a todos os excessos. Então, como há pouco eu disse muitas vezes, não pedi para nascer nessa família, não quero você como irmão, ou discussões entre cônjuges, esposo e esposa, a intolerância de nossa parte em aceitar certas diversidades do outro, etc. Então, tudo são coisas que nós estamos aqui para aprender. Então, a situação da miséria, ela leva ao murmúrio, às vezes a nos revoltarmos, se nós não tivermos essa capacidade de aceitar. Se chama resignação. Resignar-se com aquilo que é para o nosso aprendizado, o nosso crescimento. A aceitação dessas provas como meios de aprendizado, né? Como obstáculos que nos fortalecem a superá-los e estarmos preparados para os outros obstáculos.
e buscar sempre em Jesus, nos mentores, a força necessária para vencer essas dificuldades. Se o rico tem mais tentações, não tem também maiores meios para fazer o bem? É justamente o que sempre não faz. Ou seja, se estamos passando pela provação da riqueza, já temos muitos meios materiais, na maioria das vezes, então isso quer dizer que nós temos mais condições de fazer o bem, principalmente o auxílio material aos mais necessitados. Porque lembramos que a caridade principal é a caridade moral, é o doar de si, do nosso tempo, da nossa palavra de conforto, um abraço, um aconchego. Agora há pouco um companheiro aqui fora falou assim: eu gosto sempre de estar abraçando as pessoas. É uma forma de nós estarmos passando energia boa, passando um afeto. É como se disséssemos: eu gosto de você, ou eu te aceito, ou eu te aprecio. E nessa troca de afeto nós estamos nos fortalecendo. Então essa é a caridade que todos nós podemos doar, não nos faz falta. Mas logicamente que aquele que vem com mais recursos financeiros tem mais como ajudar nesse campo. E aqui diz que é o que menos faz. Isso são palavras dos espíritos acadêmicos, tá? Suas necessidades aumentam com a sua fortuna, e crê não a ter nunca o bastante só para ele. Ele se torna egoísta, orgulhoso e insaciável. Então, a fortuna, ela exerce, a riqueza, ela exerce esse atrativo. Se nós não estivermos vigilantes, acabamos nos deixando levar por eles. Então, estamos sempre preocupados, como às vezes dizemos depoimento, né? Hoje, por exemplo, de manhã, num programa desses espíritas, mesmo eu ouvi uma pessoa que comentou que passou a vida preocupada em trabalhar, fazer o bem para deixar para o filho, morando fora. Quando ele deu por si, estava aposentando com 60 anos, já separado da esposa, o filho casado e morando fora, e por si eu não vivi a vida que eu poderia ter vivido. Não fui um bom pai que meu filho não estava presente, preocupado em adquirir um bem para deixar para ele. Agora a pergunta que os espíritos nos levam a questionar, que nós podemos levar conosco: preparamos esse filho para dirigir a fortuna que nós estamos preocupados em deixar para ele? Nós o preparamos moralmente para como se conduzir dentro dessa fortuna que vamos deixar, quando é o caso? E o preparamos também para administrar? Porque nós sabemos e vamos ver aqui que nada é realmente nosso. Quantas fortunas que às vezes adormecemos ricos, milionários e acordamos pobres, principalmente hoje em dia. Quantos são os casos? E quantos casos são que estamos ricos e acordamos no outro dia no mundo espiritual, mãos vazias? Nós temos aqui a parábola do mal rico, por exemplo, que exemplifica isso, né? O rico e Lázaro. Então, o que nós devemos questionar? Em que situação eu estou? O que eu recebi da providência divina, que na maioria dos casos, conforme os Espíritos lendo, fomos nós que pedimos. E o que eu vou fazer com isso? Aqui um pouco atrás há uma parábola que ilustra bem isso que nós estamos falando. A parábola dos talentos, em que um senhor, indo se ausentar por muito tempo, chamou 3 de seus servos e confiou a um 5 talentos, a outro 2 talentos e a outro 1. E Jesus, quando conta essa parábola, ele faz um lembrete importante: deu a cada um segundo a sua capacidade. Aquele que recebera 5 talentos é porque o seu senhor viu que ele tinha capacidade para gerir 5 talentos. A responsabilidade é proporcional à capacidade, e assim o de 2 e assim o de 1 talento. Aquele que servo que recebeu 5 talentos, trabalhou com eles, ganhou outros 5, e quando o seu senhor chegou na prestação de contas, ele disse: aqui estão os 5 talentos que me confiaste, e tens aqui mais 5 que eu obtive de lucro trabalhando com eles. A que o Senhor responde: servo bom e fiel,
entra no gozo do teu Senhor. Depois vem o que receberam 2 talentos, apresenta os 2 que recebeu e também mais 2 que receberam de rendimento. Vejamos que a cada um foi dado segundo a sua capacidade, mas ambos multiplicaram o que receberam. E ele diz: aqui estão seus 2 talentos e mais 2 que eu obtive com eles. E ambos, tanto o que recebeu 5 quanto o que recebeu 1, disseram: são seus, e entregam de volta ao seu Senhor, mostrando que nada é nosso, nada realmente nos pertence, senão aquilo que é dom, bem espiritual, bem do Espírito. Lembramos que Jesus, lá no Sermão do Monte, ele nos recomenda: não guardeis para vós tesouros na terra, onde o ladrão rouba, a traça rói, a ferrugem corrói, mas guardeis para vós tesouros no céu. Que tesouros no céu são eles? Exatamente os bens espirituais, os dons espirituais que nós buscamos trabalhar no nosso aperfeiçoamento e adquirimos. Esses ninguém nos rouba, são dons eternos, digamos assim, do Espírito. Os materiais são para nós empréstimos da bondade e da misericórdia divina, são uma concessão que Deus nos faz. Mas, da mesma forma, conforme diz Jó, Senhor, tu me destes e tu me tirastes. Da mesma forma que Deus nos concede esses bens, de um momento para outro, ele pode retirá-los, ele pode nos pedir a devolução, tal como aquele Senhor que, quando volta, recebe a prestação de conta dos seus servos. Talento, à época de Jesus, a época que ele colocou essa palestra, era uma unidade monetária. Normalmente uma moeda, às vezes, dependendo do povo, do costume, entre 40 a 60 quilos de peso, poderia ser de ouro, prata ou de cobre, dependendo dos costumes de cada região. Então, um talento, segundo alguns historiadores, equivale a aproximadamente, se não me engano, 15 anos de trabalho de um assalariado da época. Vê que aquele senhor confiou uma fortuna na mão dos seus servos. Eles a receberam e multiplicaram. O que serve isso de lição para nós? Estamos falando de utilidade providencial da fortuna, que também é um item aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16. Qual é a utilidade providencial da fortuna? Que ela gere empregos, que ela gere crescimentos, que ela colabore com Deus na obra da criação. Inclusive é o complemento da fala dos Espíritos a Kardec, quando ele pergunta o objetivo da reencarnação. Os Espíritos respondem que, além do nosso aprimoramento espiritual, outro objetivo é que Deus, na sua sabedoria, nos concede um meio de colaborar com Ele na obra da criação. E nós vemos pela doutrina espírita, pelos ensinos dos Espíritos, que a doutrina espírita é progressista e que nós, espíritos, estamos em constante aprendizado e crescimento. E em trabalhando esse crescimento, esse aprendizado, na busca dessa evolução espiritual, estamos colaborando com Deus na obra da criação. Mas voltando à parábola dos talentos, o terceiro servidor, que recebeu um talento, temeroso do seu senhor, enterrou o talento. E quando o seu senhor chegou, ele disse: aqui está de volta o talento que me confiastes. Ao que ele diz: servo preguiçoso e infiel, por que não fizesse como os outros que trabalharam com ele, ou então colocasse na mão dos banqueiros para que obtivesse juros e me devolvesse com os rendimentos. Vejamos que nada deve estar estagnado. O pouco que recebemos, nós temos dever de trabalhar com ele, dentro do possível, ampliá-lo, colocá-lo a serviço do bem. Então, assim é que, se nós substituirmos talento, aquela unidade monetária da época, por talento hoje dom, capacidade, quer seja monetária, quer seja espiritual, cabe nos questionar diante desse aprendizado: o que nós recebemos da providência divina? Aquela inteligência aprimorada, que consegue ler um texto, aprender
que consegue aprender fácil um serviço, aí nós guardamos conosco como servo fiel que enterra o tesouro, ou nós repassamos para os nossos colegas de trabalho, para os nossos conhecidos, para os nossos correligionários? Olha, aprendi um jeito mais fácil de se fazer isso. Hoje com a internet está tão fácil que a gente tem dúvida, vai lá no YouTube, no Google, tem tudo. Como fazer qualquer coisa, dicionário, etc e tal, né? Então vamos colocar ali, vamos passar adiante. Olha, descobri um meio mais fácil de fazer esse alimento, de se conservar mais esse, certo? Entendi melhor aquela parábola que foi passada lá, eu entendi por um outro ângulo. Cada ensinamento, amanhã tem um outro orador aqui, outro palestrante, e vai abordar essa mesma parábola, esse mesmo texto, sobre outros enfoques. E assim nós estamos aprendendo mais, e vamos dividindo com os outros. Não nos cabe enterrar o talento que nós detemos em nossas mãos, quer seja um, quer seja cinco, seja ele qual for. Nossos pés que nos auxiliam na nossa caminhada, é um talento que Deus nos deu, se olhar um dom de poder caminhar. Para que temos utilizado? Só para nos levar ao trabalho, nos levar à reunião espírita, ou para chutar o animal que passa à nossa volta, agredindo aqueles seres inferiores da criação que nós aprendemos que nós temos o dever de zelar pelo crescimento deles. Chico teria dito a uma senhora que disse: eu tenho horror de barata. Ele pensou com aquele jeito calmo e falou: minha senhora, minha filha, no futuro a barata será um exímio violinista. É nosso dever zelar pela criação à nossa volta. Como temos zelado? Nossos pés, nossas mãos, nosso dom de falar, em tudo. São dons que recebemos das mãos divinas e nós mesmos prestaremos contas no momento que retornarmos ao plano espiritual, nossa verdadeira morada. Para lá nós retornamos, de lá viemos e para lá retornaremos. Como estarão nossas mãos, nossas malas de volta? Há casos que a pessoa chega lá com aquele saco dele, como a parábola dos 2 sacos, né? Nossa, veja como está volumoso, fui rico, fiz caridade, distribuí bens a mancheios. E aquele pobre chega, o saco parecendo vazio, fui pobre, mal tinha para mim, como pude ajudar. E quando se coloca na balança, surpresa, o saco cheio pesa pouco daquele rico, e o do pobre pesa muito, porque ele não tinha bens materiais para distribuir, mas tinha a palavra amiga, o afeto, essa coisa que nós estamos falando de ajudar, a boa vontade de servir, de ser, conforme pede Francisco de Assis, instrumentos da vossa paz. Francisco de Assis, naquela linda oração, não nos fala para nos dar mãos para distribuir riquezas. Senhor, fazei de nós instrumentos da sua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. É uma riqueza que nós temos, que quanto mais doamos, mais recebemos. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé, o esclarecimento. A gente vem aqui e recebe o ensinamento, vamos passar adiante. Vamos ser esses instrumentos de Deus na multiplicação dos bens, dos dons que nós recebemos. E essas riquezas, nós poderemos utilizá-las para o bem, sim. Falando em riquezas, voltando um pouco na questão 811, eu acho que hoje, diante de tantas ideologias, apenas que a doutrina espírita é a doutrina da verdade, e para a gente meditar um pouco antes de tomar partidos em certas frentes, não queremos criar celemas políticas aqui, o objetivo é trazer crescimento dos espíritos. A questão 811, Kardec pergunta aos espíritos, olha a sapiência de Kardec, que foi coletando as dúvidas e fez as perguntas. A igualdade absoluta das riquezas é possível e alguma vez existiu? Olha a importância dessa pergunta nos nossos dias. Isso já tem aproximadamente mais de 150 anos que foi feito, hein, gente? A igualdade absoluta das riquezas é possível e ela alguma vez existiu? Todo mundo teve tudo igualzinho? A resposta dos espíritos, não.
ela não é possível. A diversidade das faculdades e dos caracteres se opõe a isso. Já pensou se todos nós quiséssemos ser médicos ou professores? Quem construiria nossas casas? Já pensou se todos numa indústria fossem engenheiros? Quem produziria as peças que eles planejassem? Então essa diversidade precisa existir. No Evangelho segundo o Espiritismo está dito que quando o item igualdade das riquezas, também no capítulo 16, são muitos itens, podem chegar em casa e é bom a gente dar uma checada para ajudar a fixar. Se dividisse todas as riquezas do mundo em partes iguais, em pouco tempo tudo voltaria ao que está hoje. É o que está aqui. Porque diversidade de dons, de aptidões, uns querem trabalhar numa área, outros muitas. Então seria ilusão nós pensarmos nisso. Agora, o que falam os Espíritos a respeito de quem pensa nessa distribuição? Há, todavia, homens que creem estar aí o remédio dos males da sociedade. Perguntou Kardec aos Espíritos. Que pensais disso? O que eles respondem? Eles são sistemáticos ou ambiciosos por inveja. Nós fomos buscar no dicionário sinônimo de sistemático. Dedicação obstinada a um sistema, apego ou dedicação constante e excessiva a algo ou alguém. Então alguém lança uma teoria, eu me apego àquilo sem analisar, sem usar o que a doutrina espírita recomenda, que é a fé raciocinada, a fé com o uso da razão, acho que isso aqui é a solução do mundo e começo a pregar em cima disso. Então, quando pensamos assim, estamos cegos, tateando no escuro, sendo que a verdade está aqui para nós. Eles são sistemáticos ou ambiciosos por inveja. Não compreendem que a igualdade que eles sonham seria logo desfeita pela força das coisas. Combatei o egoísmo, esse sim, que é a vossa praga principal, e não procureis quimeras. Essa ilusão de distribuir as riquezas em partes iguais, os Espíritos chamam de quimera. E eles nos lembram para combater o nosso egoísmo, porque eles nos falam também que a causa principal, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo também, dos males que hoje vivenciamos, e que nós, humanidade presente, ainda não atingimos o mundo de regeneração, as duas chagas que estão obstando esse progresso moral nosso se chamam egoísmo e orgulho. E aqui os Espíritos lembram a Kardec: combatei o vosso egoísmo. Então ele mostra que nós devemos nos armar, não é contra o outro, julgando no outro nosso inimigo, é contra nós mesmos, contra os vícios que ainda trazemos dentro de nós. A respeito desses vícios, quando se fala que se a salvação dos ricos é possível, Jesus coloca aquela fala que infelizmente algumas religiões se aferram sem buscar o sentido verdadeiro da letra, até porque foi dito há 2000 anos por Jesus. É mais fácil um camelo entrar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, certo? Quando aquele jovem rico se aproxima de Jesus e lhe pergunta: bom mestre, o que é necessário para herdar ou para entrar na vida eterna? Observemos que ele pergunta o que é necessário fazer para se entrar para a vida eterna. Então já naquela época havia consciência que não se tem salvação, ou céu, ou vida eterna, por benesse de algum espírito amigo nosso, mas por mérito, por conquista. O que é necessário fazer para entrar na vida eterna? Olha a importância dessa pergunta para nós ainda hoje, principalmente hoje. Aí Jesus responde para ele: conhece a lei e os mandamentos?
Ele fala, quais? Aí Jesus cita alguns, não matarás, honra teu pai, etc e tal. E ele responde, tudo isso tenho feito desde a minha juventude. Por que desde a minha juventude? Na época, os pais já buscavam desde o início ensinar os filhos as questões religiosas, a cumprir os mandamentos, né, honrar pai e mãe, né, respeitar os bens dos outros, etc e tal. Então, ele julgava que cumpria todos esses mandamentos e que estava aqui. Aí Jesus disse, faça isso e entrarás na vida. Ele não diz que entrarás nos céus, nem terás a vida eterna, entrarás para a vida ou estarás na vida. Varia as versões do evangelista para outra, uma tradução para outra. Aí ele, ciente de que precisava algo mais, ou até intuído pelo seu mentor, pergunta, mas que mais é preciso? Jesus, a essa altura, certamente já tinha lido a hora e escapitado o apelo daquele jovem que era muito rico à riqueza. Então Jesus disse, se queres fazer algo mais, vá, vende seus bens e reparte com os pobres. Mas também ainda não diz para ele que aí ele já está na vida eterna. Depois vem e segue. Reparte seus bens com os pobres e terás um tesouro nos céus. Terás uma benesse, um crédito espiritual na nossa ficha. Mas ainda não estamos nos céus. Depois vem e segue-me. O que significa seguir Jesus? Cumprir o seu mandamento maior. Qual é? Ama o próximo como a ti mesmo. Que Jesus depois passou aos discípulos. Um novo mandamento nos dou. Que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. A nova medida não é mais o amor que eu tenho por mim, que eu tenho que ter pelo outro. É o amor que Jesus teve por nós, sem restrição de classe religiosa, de rico ou pobre, de bonito ou feio, se era pecador. Inclusive ele disse, né, que veio para buscar os pecadores, porque os justos já sabiam o caminho. Aqueles que se julgavam justos, que conheciam o Evangelho, como esse jovem rico, já estavam no caminho. Ele disse que veio para buscar os pecadores, aqueles de nós que ainda estavam no caminho do erro. E prometeu que nenhuma das suas ovelhas se perderia. Quer dizer que todos nós, sem exceção, estamos a caminho da angelitude. E chegaremos, sim, à angelitude, ou a ser espíritos puros. Mas muitas das vezes as religiões, infelizmente, se aferram à letra que mata, esquecendo do espírito da letra que vivifica. Mas, a título de esclarecimento, rapidinho, coisa de uns, creio que uns 18, 20 anos atrás, eu encontrei num livro de autoajuda, se não me engano, do Laíde mesmo, um livro que fala sobre vendas, tudo como a gente é dessa atividade. E ele falava que o menino ainda foi levado no templo, a família dele era, se não me engano, protestante, e o pastor enfocou muito nessa questão. Mais fácil entrar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Aí ele já começou a pensar na sua cabecinha de criança, eu não quero ser rico, senão vou para o inferno. Bom, saíram da igreja e foram passear no zoológico. Aí ele vê lá o camelo e ele olha e fala assim, mas pai, aquele ali que é o camelo, nossa, esse animal tão grande não passa no fundo de uma agulha. Se ele tivesse uma corcova só já era difícil, ainda mais com duas. Aí ele vai com aquele pensamento, não quero ser rico, porque o rico não vai para o céu. Cresceu com aquilo. Muito tempo depois, estudando neurolinguística, estudando costumes da época, ou seja, usar a fé raciocinada com a razão, com que a vida coloca aí a nossa dispor o ensinamento. Ele foi descobrir que naquela época as cidades eram muradas e tinham grandes portões para proteger a cidade. Em torno de 18 horas, mais ou menos, fechavam-se os grandes portões e tinham pequenos portões dentro daqueles grandes portões, com formato arredondado em cima, imitando o quê? Um fundo de agulha. Os moradores que chegassem com seus animais, se quisessem entrar, tinham que quisessem ou não passar por aquela abertura. As grandes caravanas tinham que aguardar o dia seguinte quando abrisse. Questão de segurança, né? Então, o que o morador que chegasse com seu camelo tinha que fazer para passar naquele portão chamado fundo de agulha?
O camelo era mais alto. Primeiro, aliviar o camelo de todo o seu fardo, toda aquela carga que estava amarrada nele, e tirar tudo. Colocá-lo de joelho, passava o portão, puxava o animal pela rédea, o animal passava de joelho, do outro lado, o animal se erguia, ele passava os fardos e colocava no animal. Pergunta, o camelo passou por um fundo de agulha? Sim. Deu um pouco de trabalho? Sim. Mas o que isso nos ensina? No simbolismo, transportando o sentido religioso, o que significa aliviar o camelo do seu fardo? Nós nos aliviarmos dos fardos, que são os nossos erros, viciações, preocupações, problemas que trazemos, ódio, rancores, desejos de vingança de vidas anteriores. São as impurezas que trazemos na nossa alma. Paulo diz: limpai vossas almas. Então, quando nós retirarmos todo esse nosso fardo, limpando nossa alma, e nos colocarmos de joelho, significa o quê? Humildade. Jesus disse: aprendei de mim, sou manso e humilde de coração, e encontrareis repouso de vossas almas. Felicidade, repouso de nossas almas. Então, quando nós tivermos essa humildade suficiente, nos colocarmos de joelho, ou seja, reconhecermos a nossa humildade, nos aliviarmos desse fardo, nós estaremos prontos para nos erguermos diante de Deus. Teremos passado no camelo por um buraco de agulha, sim. Certo? Então, está em nossas mãos o trabalho de evolução, de aprendizado espiritual. Quer seja passando pela riqueza, quer seja passando pelas dificuldades financeiras, por diversas outras provações de saúde ou tudo mais, nós estamos tendo em nossas mãos as ferramentas necessárias para o nosso aprimoramento espiritual. E lembrando uma frase que não lembro o autor, não é o que temos que importa o que fazemos ou o que temos. O que temos em nossas mãos para trabalhar ou oferecer, e o que estamos fazendo com isso que temos em nossas mãos. E lembrando também o lema da doutrina espírita: fora da caridade não há salvação. Caridade é o amor em ação. Colocando o amor em ação, estamos praticando a caridade. Estamos no caminho da nossa elevação, do nosso aprimoramento espiritual. E lembrando que a medida da caridade não está no volume, mas sim no sentimento que colocamos naquela determinada ação. Lembrando que o óvulo da viúva é um edinho de um vintém dela para Jesus, que ficou mais do que o rico, que colocou várias moedas. Então, que Jesus continue nos abençoando e que de nossa parte saibamos reconhecer as riquezas que Deus tem colocado em nossas mãos. A maravilha dessa doutrina espírita que nos instrui, educa a nossa alma, nos esclarece o caminho a seguir, e de nossa parte que possamos seguir os passos de Jesus conforme ele nos recomenda. Tome a sua cruz, não promete levar nossa cruz, mas promete a nele, e sigamos o Mestre, que ele de muito está próximo de nós a nos guiar. Esses evangelhos são uma das provas disso. Jesus nos abençoe. Obrigado pela paciência e pelo ouvido.